Para animes tipo One Piece, que dependem muito de lutas e ação, flashbacks são uma ferramenta fundamental para contar histórias. Com tantos momentos emocionais dependendo de batalhas e grandes discursos que podem ser alegres, tristes ou representar qualquer outra emoção, é muito difícil preencher as lacunas entre esses momentos com a nuance necessária para tornar os arcos e personagens realistas. Por causa disso, os flashbacks que necessariamente desaceleram a narrativa o suficiente para aprofundar no núcleo emocional da história são muito úteis, e One Piece conseguiu dominar esse aspecto de inserir novos elementos do passado que impactam o presente. E no decorrer de One Piece, o autor Eiichiro Oda precisou aprender mais e mais como equilibrar esses elementos, já que a história evoluiu do Luffy sendo um pirata num barquinho pequeno sem nenhum renome, para uma história onde a ação de cada personagem principal pode ter consequências numa escala global. Por causa disso, a estrutura das sagas de One Piece teve que mudar. Antigamente, os arcos podiam ser considerados quase episódicos, em que um não tinha muita relação com o outro, com os chapéus de palha indo de ilha em ilha salvando pessoas de uma forma quase aleatória, mas agora esses mesmos personagens protagonizam uma narrativa que aborda assuntos extremamente complexos, que podem mudar a história do mundo em que eles vivem. Tudo isso em conjunto com a obsessão do Oda com a mitologia e expansão do mundo de One Piece, e essa série poderia facilmente virar impossível de entender, ou apresentar tanto lore que o leitor fica alienado e torna a audiência indiferente aos momentos emocionais que eu mencionei, mas na maioria dos casos, os flashbacks evitam com que isso aconteça. Por mais simples que pareçam em comparação aos arcos atuais, as primeiras narrativas de One Piece usam flashbacks para mostrar que esse mangá não é só um desfile de pessoas com aparências ridículas que termina com uma grande batalha no final entre o Luffy e o vilão do arco. A backstory do Sanji preso numa pedra no meio do mar com o Zeff gera uma empatia no leitor para contrastar a ação que é tão comum no mangá. A aceitação da Robin depois de ser perseguida sua vida inteira dá um peso para um momento que poderia ter sido uma traição clichê. Quando o Chopper é introduzido, a história está rodeada de aspectos que fazem ele parecer uma caricatura, mas o passado dele adiciona uma seriedade inesperada de One Piece. Até para os vilões isso acontece. A história do Kobe caracteriza o governo mundial como um grupo de pessoas que querem popularidade, ou que realmente acreditam na eficácia dessa organização, em vez de só mais um obstáculo na jornada dos protagonistas. Seria muito fácil analisar e falar sobre a backstory de todo o personagem de One Piece, porque todas elas são realmente muito bem escritas, mas eu acho que para esse vídeo a backstory do Kuma é a que tem mais peso e relevância. Porque esse flashback é a culminação de tudo que é bom em One Piece e também é uma prova do talento do Oda. Pra mim, um dos destaques dessa série sempre foi o jeito que o autor fez com que o leitor consiga levar a sério momentos cômicos ou personagens absurdos. Por exemplo, olha o rosto que o Luffy faz quando o Ace morre na sua frente, ou quando ele vê o Sabo pela primeira vez em mais de 10 anos. Em qualquer outro mangá shonen, essas expressões seriam usadas como algum tipo de alívio cômico, mas em One Piece é diferente. Outro exemplo disso é a aparência dos personagens. Olha o Kuma, normalmente não teria como se levar esse cara a sério. O Oda usa esses designs exagerados para criar um contraste emocional, enquanto as histórias sérias que são mostradas em conjunto com isso são normalmente abordadas com uma ênfase em desenvolvimento dos personagens. E esse tipo de justaposição ajuda a tornar os momentos sérios em ainda mais impactantes, tipo a backstory do Chopper, um personagem com um design muito fofinho em uma situação muito séria. E eu acho que esse tipo de escolha artística ajuda a destacar os problemas muito realistas desse mundo que normalmente seria considerado absurdo. Esse estilo colorido, vibrante e muitas vezes bobo é usado para atrair a audiência e criar um sentido de aventura e diversão. Esse contraste visual faz com que os temas sérios e sombrios, tipo escravidão, tortura e mutações forçadas, pareçam mais profundos e impactantes quando eles são introduzidos. Mesmo com um estilo cômico, o crescimento emocional dos personagens e o impacto das suas lutas são o foco da história. A representação sincera de emoções por meio dessas expressões e aparências bobas são o que destaca a complexidade da backstory desses personagens. Quando Oda apresenta essas situações pesadas dentro de um quadro narrativo geralmente leve, a história enfatiza a resiliência e a esperança dos personagens que enfrentam e superam essas crueldades. A justaposição das coisas cômicas com as trágicas destaca a persistência dos personagens. O Kuma sempre foi um personagem que só aparecia periodicamente, mas quando ele aparecia, alguma coisa grande acontecia. Ele estreou como um pirata silencioso que fazia parte dos 7 Corsários. A partir daí, considerando seu encontro misterioso com o Gekko Moria em Thriller Bark, sua luta com Zoro e os Chapéus de Palha em Saobod, o Kuma foi estabelecido
estabelecido como um personagem que a presença significava muito, mesmo que narrativamente a gente não sabia absolutamente nada sobre ele. Por isso foi um choque tão grande quando Frank viu o Kuma todo quebrado depois de proteger o Sunny depois do time skip, quando ele foi revelado como um escravo dos dragões celestiais, ou quando ele estava escalando a linha vermelha. Ele era uma representação perfeita de um personagem que não falava muito, e por isso era só decifrável por sua aparência e ações. E na minha opinião, a backstory do Kuma deu uma certa autonomia para ele, aprofundando sua relevância emocional e inserindo ele nos temas principais de One Piece. Já era óbvio que o Kuma era importante para a história, mas depois da backstory dele, o Oda mostra por que ele realmente é importante nessa narrativa. O Kuma representa a humanidade no mundo de One Piece. Ele dedicou sua vida inteira para proteger os outros. Ele até deixou o exército revolucionário para garantir a segurança da Bonnie. A transformação do Kuma num ciborgue representa o maior sacrifício possível, porque ele abriu mão do seu livre-arbítrio para salvar a vida da Bonnie e cumprir seu papel como protetor. Na minha opinião, como o tema principal de One Piece é a liberdade, como os personagens interpretam esse conceito e como eles buscam isso, eu acho muito impactante ter um personagem como Kuma que larga a mão do seu livre-arbítrio só para proteger outra pessoa. Até no fim, mesmo sendo um ciborgue irracional, as ações do Kuma continuaram sendo motivadas pela sua vontade de proteger os necessitados, incorporando o espírito de Nika, que ele admirava tanto, e simbolizando a esperança da humanidade pela liberdade. Isso não quer dizer que os flashbacks são a única coisa que melhora a história de One Piece. Nos melhores arcos, o passado é só usado como uma ferramenta para se aprofundar nos temas do presente, mas em muitos casos, principalmente no do Kuma, o Oda usa os flashbacks para mostrar para o leitor o que ele é capaz de sentir por um personagem fictício. Essas histórias despertam sentimentos muito mais nuançados do que os personagens principais simplesmente vencerem uma luta sem nenhum significado. Em vez disso, One Piece faz questão de apresentar narrativas humanas em um mundo tão absurdo e cômico. Por causa disso, eu acredito que o Oda é um dos autores de mangá que melhor utilizam flashback como um recurso para se aprofundar na narrativa. Primeiramente, eu queria muito agradecer você por assistir o vídeo até esse ponto. Você não sabe o quanto me ajuda a assistir o vídeo até o final. Eu comecei a criar esses vídeos só por diversão, mas mesmo assim é muito bom saber que alguém, pelo menos, está assistindo até o final. Eu gosto muito de fazer vídeos mais longos, mas esse aqui teve que ficar um pouco mais curto porque eu tô em semana de prova, então eu tô sem muito tempo para fazer os vídeos e editar eles. Mas eu espero que você tenha gostado. Os vídeos longos vão voltar. Se você quiser ver eles e se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva e dá like no vídeo, né? Eu gosto muito de One Piece, então eu com certeza vou fazer outro vídeo sobre One Piece. Mesmo nesse vídeo eu quase quis me aprofundar mais nos temas de liberdade, porque eu realmente gosto muito de One Piece. Então eu vou fazer mais vídeos sobre One Piece, não se preocupa. Mesmo esse vídeo sendo curto, eu provavelmente vou voltar para esse tipo de assunto ou tema alguma hora. Então se inscreve se você gostou desse vídeo.